Os problemas trazem promessas, as adversidades contêm propósitos e as dificuldades escondem promessas. Porém, em meio aos desafios, não consigo enxergar além do momento porque meus olhos estão focados nele. Este momento é de dificuldade e luta, e quando olho para o que estou vivendo, não acredito no que Deus prometeu, mas, na verdade, o momento que estou vivendo é me preparando para que sua promessa se cumpra em minha vida. Estou dizendo que dentro dos problemas estão os propósitos. Deus permite as dificuldades para que suas promessas se cumpram em nossas vidas. Como posso conhecer um Deus que me exalta se não sou humilhado? Como posso conhecer um Deus que abre portas se não há portas fechadas? Como posso conhecer o Deus que cura se não estou doente? Como posso conhecer o Deus que me levanta se não caio por terra? Como posso precisar de um milagre se não há nada impossível? Esse problema faz parte do processo para que o que ele prometeu se cumpra em sua vida. No entanto, você precisa mudar a maneira como vê as coisas. Deus não permite problemas porque quer prejudicá-lo, nem permite sofrimento porque quer prejudicá-lo. Aliás, Deus permite os problemas para que você cresça, pois ninguém amadurece sorrindo. Os problemas geram maturidade espiritual em você. Você não cresce em dias de festa. São as adversidades que te ensinam, que te projetam e que geram crescimento para a sua vida espiritual. Toda vez que Deus diz que vai exaltar você, você será humilhado. Toda vez que Ele disser que a porta se abrirá, prepare-se porque as portas se fecharão. Toda vez que Deus disser que você vai crescer, prepare-se para se tornar pequeno. Se Deus te disse que você vai ter um grande ministério, que vai viajar muito, que vai ter muito dinheiro, que vai ter um ótimo casamento, que vai ser muito feliz, prepare-se para passar pelo deserto, passar pelo vale, passar por uma crise que você nunca experimentou antes. Não, não, não. Deus não permite problemas porque Ele quer prejudicá-lo. Deus permite o problema porque sabe que a única maneira de você crescer é através do deserto. No entanto, você e eu precisamos aprender a perseverar na fé. Mas se usarmos a fé que temos, Deus nos ajudará a alcançar o que ainda não temos. Deus não atende necessidades, Ele responde fé. Muitas vezes pensamos que porque precisamos de algo, Deus fará porque precisamos. Deus não atende necessidades, Ele responde fé. Toda pessoa precisa ser salva, mas quem será salvo? Aqueles que acreditam. Por mais que Deus queira que todos sejam salvos, não apenas para saber que precisam de salvação, Ele quer que sejam salvos. É a fé que levará uma pessoa a experimentar o que Deus já sabia que ela precisava, e o que Ele queria fazer, que o justo viva pela fé. Quando você e eu entendemos isso, não há outro caminho a não ser andar pela fé ou simplesmente escolher não agradar a Deus e não viver na realidade de tê-lo como recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Acredito que todos nós preferimos a primeira opção. Estamos bem preparados, e temos muita facilidade em lidar com as vitórias da vida e momentos felizes. Mas a vida também é feita de episódios difíceis. Temos maturidade para entender que, segundo a palavra, venceremos a guerra, mas no caminho, perderemos algumas batalhas. Vejo isso como um exemplo muito significativo em meio a uma fé tão frágil, entre pessoas que só acreditam e se relacionam com Deus se tudo correr bem. Prepare sua fé para viver momentos difíceis porque eles podem fazer parte da sua história, e talvez estejam acontecendo hoje.